Vocês amam a Bíblia? Então abra lá sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 44. Quero falar sobre o coração muda quando a expectativa muda. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 44. Vamos do 44 ao 51. A palavra do nosso Deus diz assim: por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no coração: o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Curve sua cabeça, com muita humildade, peça ao Senhor para falar com você. Nada é mais importante do que esse momento. Nada, nenhuma pessoa, nenhum compromisso, nada, nada. Você tem que se esforçar para trazer sua cabeça para cá. Você precisa estar aqui agora. Toda a sua atenção e o seu coração. Você que está online, a mesma coisa. Pai, nós te pedimos, imploramos que seja um culto divisor de águas. Nós não estamos aqui apenas para nos lamentar. Não, estamos aqui para receber vida. Eu não saí da minha casa para ouvir lamento. Eu não saí da minha casa para ouvir dúvida. Eu saí da minha casa para ter revelação. Eu preciso de direção. Eu preciso de resposta para essa estação da minha vida. Eu preciso saber o que fazer, porque não há tempo a perder mais. Fala conosco, Senhor, incendeia o nosso coração. Dá-nos revelação do alto, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Toda a Bíblia é importante. Mas quando Jesus fala, quando Ele fala, é diferente. Essas são palavras do nosso Mestre. E essas palavras de Jesus, Ele não começa acariciando corações. Mas o objetivo desse texto é despertar uma consciência, uma mentalidade. Sim, tem palavras que é bom ouvir, nos confortam, nos dão aquele abraço, aquele aconchego, mas tem palavras que nos acordam. E você diz: uau, como eu estava dormindo no ponto, uau, como eu estava sendo um tolo. Pois bem, esta é uma conversa de Jesus para acordar, para despertar. Esta é uma parábola que não foi contada para pecadores que estão nas esquinas, não foi contada para pessoas que estão no jogo, no bar. Não, essa parábola foi contada para gente que está em casa, está na igreja, foi contada para servos. Então Jesus não está separando quem está fora de quem está dentro. Não, Jesus está dizendo sobre aqueles que estão dentro, mas mesmo dentro perderam o coração, perderam a essência. E isso é um grande perigo. Esta parábola fala de dois tipos de servo. Dois servos que estão na mesma casa, que trabalham para o mesmo Senhor, que têm a mesma responsabilidade, o mesmo acesso, mas eles têm finais completamente diferentes um dos outros. Um é elogiado e o outro tem um final terrível. Então, eu quero começar essa ministração dizendo para você uma verdade doída. Eu posso começar aprovado. Eu posso começar aprovado e não terminar aprovado. Eu posso começar queimando, sabe? E ao longo do tempo me tornar uma pessoa fria. Dentro de casa. Eu posso começar humilde
e daqui a pouco eu me acho uma pessoa indispensável. Eu posso começar servo e daqui a pouco eu estou mecânico, fazendo tudo no automático. Só que Jesus não está perguntando quem começou bem. Não. A pergunta é: quando eu voltar, quem eu vou encontrar servindo? Todos nós começamos bem. Todos nós. Nenhum aqui começou mal. Mas a pergunta não é como você começou. A pergunta é: quando eu voltar, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Quando eu voltar, quem eu vou encontrar servindo? Uau! Como diz minha filha, pesou o clima, hein? Nós amamos explosões emocionais, mas o céu honra não a explosão. O céu honra quem permanece. Não adianta você ficar explodindo, daqui a pouco desaparecer. Nós amamos a empolgação, mas e aquele que permanece quando ninguém vê? Jesus está trazendo algo que o aplauso não reconhece, a plateia não reconhece. É aquela permanência silenciosa de um servo que permanece fiel mesmo quando nada está acontecendo. E é aí que separa pessoas emocionadas de pessoas maduras. Pessoas que são movidas por arrepios e outros que são movidos porque têm uma convicção maravilhosa. Então na parábola Jesus está dizendo: ei, estejam preparados. Fala comigo, eu preciso estar preparado. Porque o maior inimigo da igreja não é a perseguição. O maior inimigo da igreja é a distração. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não são as pessoas que querem nos fazer mal, mas é eu perder o foco, eu simplesmente esquecer. Gente, nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia. As maiores produtoras de cinema do mundo, Prime Video, Warner, todas estão fazendo seriados bíblicos. Você vê a maior rede de emissora do Brasil e uma das maiores do mundo, toda semana pelo menos tem um cantor gospel em programas. Você tem todo o menu de pregações no YouTube para qualquer gosto. Quem gosta de pastor que grita tem, quem gosta de pastor calmo tem, quem gosta de qualquer pregação. O menu, nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, mas nunca tivemos tão raso, em profundidade. Muitos pregadores, mas a gente nunca se transformou tão pouco como agora. Pouca transformação, pouca. Nunca tivemos tanto conteúdo, mas muitas vezes estamos perdendo o fogo do Espírito Santo, o fogo da presença, aquele que queima a gente, arranca a lágrima, que dá aquele frio na barriga, aquela vontade enorme de não parar nunca, de querer mais, porque se eu tenho muita informação, e a nossa geração é a geração da informação, é a internet, é Spotify, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho tudo ao acesso da mão, não preciso mais ir numa livraria como antes, ou numa biblioteca, eu posso acessar o Kindle, e eu baixo qualquer livro que tem para ler a qualquer momento, mas nós estamos correndo o risco de nos adormecer, cheios de informação, dormentes. Então Jesus conta esta parábola dizendo: ei, acordem, porque eu vou voltar, e não vou voltar no dia que você programou, eu vou voltar. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você pode estar no Uber, você pode estar no metrô, você pode estar lavando a louça, você pode estar num lugar que não gostaria de estar, e se eu voltar naquele lugar, você vai estar envergonhado. E aí no versículo 45, Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é? Jesus pergunta: quem é esse camarada? Porque não basta aparecer, tem que permanecer. Quem é o servo? O servo aqui carrega a ideia de alguém que é constante, alguém que não muda conforme o ambiente, porque as pessoas vão mudar. Tem gente que começa comigo e não está mais. Talvez você foi trazido por alguém aqui, e a pessoa que te trouxe não está mais. E aí você diz: nossa, como o mundo gira. Não gira, ele capota. As pessoas mudam. Hoje as pessoas mudam por qualquer coisa.
gente mudando porque não foi reconhecida, gente mudando porque não recebeu palco, gente mudando porque foi contrariada, gente mudando porque perdeu a emoção. Eu não me choro mais como eu chorava. E quem disse que você veio aqui para chorar? Você veio prestar um culto. O culto não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que receber não somos nós, quem vem receber é o Senhor. O culto não é uma bênção porque eu gostei, o culto é uma bênção porque eu entreguei, eu preciso entregar. Esse culto não é para mim, não é para você, esse culto é para Jesus Cristo. Quem tem que ficar feliz aqui não é você, quem tem que ficar feliz aqui é Jesus Cristo. Ele veio e está recebendo. Mas eu mudei porque alguém me decepcionou, eu mudei. Então eu já digo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei. Mas o servo fiel, é isso que Jesus está ensinando, ele não vive de reação emocional, porque as emoções vão oscilar. Teremos semanas incríveis, teremos semanas diabólicas, teremos semanas que tudo dá certo, teremos semanas que tudo dá errado, teremos semanas que você vai comprar tudo que quiser, e teremos semana que você vai ser assaltado, alguém vai roubar alguma coisa sua. Mas servos fiéis não vivem por emoção, vivem por convicção. Eu sei que eu estou com os bolsos vazios, eu sei que eu estou tremendo de medo, mas eu confio. Servos fiéis são aqueles que estão cansados, e mesmo cansados servem. E não é porque eu sou falso, não. Como é que você pode estar cansado e ter um sorriso no rosto? Que hipocrisia, isso não é hipocrisia. É simplesmente afirmar que não sou movido por emoções, sou movido por decisões. Eu tenho certeza que nesta manhã alguns voluntários que receberam você com um sorriso não estão bem, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que pessoas que foram aqui muito gentis com você, dizendo bem-vindo a Lírio, bem-vindo a casa, chegaram aqui com lágrimas de sangue, porque servir não é sobre se eu estou bem ou mal. Servir é a capacidade de continuar, seja lá o que me aconteça, eu preciso continuar, eu não tenho outra escolha. A minha sobrevivência é Jesus, eu só não quebro se tiver Jesus, eu só não morro se tiver Jesus. Então eu não vou flertar com o desânimo, eu não vou flertar com a dúvida, eu só vou continuar como uma máquina de rolo compressor. Eu vou passar por cima de tudo aquilo que quer parar a minha vida. Quem serve entendeu que servir não é estar baseado no que eu sinto, mas é baseado em quem Cristo é. E no pior dia da minha vida, Cristo é rei. No pior momento da minha fase, Cristo é rei. No dia mais amargo, Cristo é rei. Na minha maior decepção, Cristo é rei. Então Jesus pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel? Fiel porque continua. Será que nós vamos ter uma capacidade de continuar até o dia da volta de Cristo? Ou será que estamos por um fio? Por um fio. Uma gota vai transbordar o copo e eu estou a prestes de chutar o pau da barraca, estou prestes de chutar o balde. Será que eu vou tirar férias no momento que ele vier? Mas não é só fiel, é prudente, porque nós amamos a intensidade. E a Lírio tem a intensidade no seu DNA. Sir, simples, intenso e relevante. Mas intensidade sem prudência produz incêndio. Você não pode só ser intenso, você tem que ser prudente, porque a intensidade vai fazer cinzas se você não é prudente. Porque a intensidade é aquele negócio de vamos. Mas a prudência, ela busca muito mais do que a intensidade, ela busca estabilidade. É continuar, é dizer: olha, eu coloquei meus pés na presença de Deus e não tem nada que vai me tirar daqui. Porque eu conheço gente que faz barulho por 3 meses e depois some. Chega, faz um barulho danado, contem comigo, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui para servir a Deus, é a melhor igreja da minha vida. Eu vim aqui eu vou criar meus filhos. 3 meses de barulho e de repente, cadê? Sumiu. Porque intensidade sem prudência é só barulho. Ama o evento, ama a atmosfera, ama o hype espiritual. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus não é construído por auge. O reino de Deus é construído por repetição. Fala comigo: repetição. Nem todo dia a gente vai ter fogos para estourar, nem todo dia vai ter mirante para inaugurar, nem todo dia a gente vai ter coisas grandiosas. Mas eu não sou edificado no grande, no auge. Eu sou edificado naquilo que eu tenho a capacidade de repetir. Um dia me perguntaram: pastor, como é que você consegue? Eu tenho rotina. Pensione vai fazer 5 anos.
ininterruptos. Clamor da madrugada vai fazer 5 anos, ininterruptos. Eu não faço grandes coisas, mas eu faço as pequenas coisas que Deus me deu sem pausa, sem pausa. Se você perguntar para mim qual é o segredo de uma pessoa que vence, não é ficar buscando coisas grandiosas o tempo todo, mas é ser fiel ao pouco e não parar. É continuar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O clamor da madrugada tem 12 minutos. Falaram para mim, faz meia hora, faz 1 hora. Eu vou fazer 12, porque 12 todo mundo aguenta orar. E todo dia, de segunda a segunda tem clamor meia-noite. De segunda a segunda, eu vou viajar, eu tenho que gravar todo dia. Por quê? Porque crescimento espiritual e fidelidade a Deus não é sobre auge, é sobre construir na repetição. É sobre dizer, eu não vou faltar no culto porque está frio, eu não vou faltar no culto porque está chovendo, eu não vou deixar de ser fiel no meu dízimo porque esse mês apertou. Eu preciso repetir. Por quê? Porque eu sou um servo fiel e sou um servo prudente. E servos fiéis e prudentes se preparam para a volta de Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida essa fidelidade que está na palavra de Deus. Você não vai viver oscilando, porque não tem coisa pior do que olhar no espelho e se sentir um fracassado. Não tem coisa pior do que se olhar no espelho e falar, eu tinha tudo para continuar e parei porque foi fraco. Levanta a mão. Você não é fraco. Sobre você é o Espírito Santo. E não há nada que você esteja enfrentando que seja maior que você. Não existe batalha nenhuma que você esteja enfrentando que seja maior do que você. Você tem capacidade de ser fiel e ser prudente. Grita comigo, fidelidade e prudência. É o que você vai ser. É o que você vai ter. Eu aprendi na minha vida que emocionados começam coisas, mas maduros sustentam. Seja mais maduro do que emocionado. E aí no capítulo 24 de Mateus, versículo 45, Jesus diz que esse servo fiel, ele, além de ser fiel e prudente, ele dá o alimento no tempo certo. Fala comigo, dar o alimento no tempo certo. Essa talvez seja uma das partes mais profundas da parábola, porque esse servo fiel, ele não foi chamado para comprar alimento, para inventar comida. Dentro da casa do Senhor já tem celeiro com comida, já tem um reservatório cheio de comida. E a função do servo não é inventar uma receita. A função do servo é pegar a comida que já tem na casa e distribuir essa comida. O servo fiel e prudente, ele foi chamado para distribuir comida. Meu Deus! Então o pão não é do servo, a casa não é do servo, a revelação não é do servo, a glória não é do servo. Ele apenas reparte aquilo que o Senhor já deixou pronto. Ele entrega aquilo que o Senhor já deixou estocado. O Senhor foi para uma viagem dizendo, tudo que você precisa para servir quem vier a esta casa, é só você abrir o armário, é só você abrir a despensa, está tudo feito. Servo, distribua comida. Só que o que a gente vive hoje? Uma geração que quer inventar comida. Uma geração de pessoas que querem servir a Deus, e elas esquecem que o Senhor da casa já deixou comida estocada. Então hoje tem um monte de gente sentada quebrando a cabeça porque quer uma nova visão, quer inventar uma nova revelação, um novo formato de pregar o Evangelho, um novo formato de ter uma experiência. Por isso que a gente vê um menu enorme de invenções, gente inventando coisa, uma nova doutrina, um novo conhecimento, gente indo para debate na internet, trazendo discussão do sexo dos anjos, conversas inúteis, achando que nós vamos ganhar essa geração inventando comida. O dono da casa não pediu para você inventar comida, não pediu para você fazer menu. O dono da casa disse, eu já deixei toda a comida necessária. O Evangelho não precisa de atualização. O Evangelho ainda tem cruz e a cruz funciona. O Evangelho ainda tem sangue e o sangue de Jesus salva o pecador. O Evangelho ainda tem Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho ainda tem Bíblia, e a Bíblia transforma o pior dos homens em alguém digno para sentar à mesa de príncipes e reis. E o que eu quero dizer aqui na Lírio, a nossa despensa está cheia. O que está faltando não é comida nova, porque não precisamos de comida nova. O que está faltando é servos fiéis e prudentes, desejosos de ir até o celeiro, pegar comida e entregar aonde quer que estejam.
Não falta comida, o que falta é servo fiel e prudente. É isso. Não fomos chamados para criar pão, fomos chamados para entregar o pão que já existe. Nós fazemos a mesma coisa há 18 anos. Há 18 anos. A visão desta igreja é a mesma. A liturgia é a mesma. O jeito de pregar é o mesmo. Não mudamos nossos valores. Nunca tivemos uma atualização na essência. Mudamos o prédio, mudamos o nome, acabamos com a campanha, mas o jeito lírio é o mesmo. É o mesmo, porque eu tenho uma convicção no meu coração. Eu não vim aqui para inventar comida. Eu vim aqui para entregar a comida que já está dentro do celeiro. Jesus é suficiente. Meu irmão, não tem programação numa igreja que seja maior do que Jesus Cristo. Não tem hype de igreja. Você pode inventar o nome que for para o departamento. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus tem. Não existe cuidado. Agora nós vamos ter um departamento que vai cuidar de você. O único departamento que vai cuidar de você plenamente se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós sabemos que algo tem acontecido hoje nos nossos dias. Entretenimento, entretenimento, entretenimento. Tudo é entretenimento, tudo é como vamos envolver as pessoas. Mas nós precisamos entender que não é sobre entretenimento, é receber a Bíblia, é receber a palavra. Não é sobre motivação, porque motivação é igual diarreia. Um dia tem e vem forte, outro dia passa. Não é sobre conforto. Conforto, um dia eu sento e me sinto confortável, outro dia eu estou mal acostumado. Não é sobre ambiente, é sobre transformação de vida. É sobre ouvir o testemunho da nossa irmã dizendo: olha, eu era hipócrita, eu fumava e dizia que não fumava, mas o Senhor me encontrou e eu parei de fumar, minha família foi restaurada. Isso é evangelho, isso é transformação. Uma igreja sem pão vira uma igreja infantil. Uma igreja que inventa pão vira uma igreja infantil. E nós não precisamos de pão, precisamos de servos leais e prudentes, porque a emoção sustenta uma noite, mas a palavra sustenta uma vida. E eu não quero uma noite, eu não quero um domingo, eu quero uma vida inteira na presença. Eu quero declarar: Deus está levantando servos fiéis nesta casa de oração. Pessoas que vão ser fiéis e prudentes, que vão ter muita energia e fidelidade, mas não vão ser apenas aquelas que crescem uma semana e desaparecem, mas serão fiéis. Fala para o seu irmão: a despensa está cheia. Sabe o que eu acredito? Que tudo que você precisa já foi liberado. Se você quer poder, tem poder aqui. Se você quer força, tem força aqui. Se você precisa de um renovo, tem renovo aqui. Tem renovo. Se você quer revelação, tem revelação aqui. A despensa está cheia. O Senhor saiu e deixou a casa na mão do servo, e tem comida no armazém. Tem comida no armazém. Tem cura de câncer aqui nesta manhã. Tem cura de diabetes aqui nesta manhã. Tem cura de depressão aqui nesta manhã. Tem cura emocional aqui nesta manhã. Tem cura para depressão aqui nesta manhã. Tem pessoas que serão renovadas o seu chamado aqui nesta manhã. O celeiro não está vazio. Eu não vou subir nesse altar para chorar pitanga. Eu não vou subir nesse altar para dizer que não sei o que fazer, porque a casa não é minha, a casa é do Senhor. E quando eu falo que não sei o que fazer, eu estou dizendo que o dono da casa errou e deixou pouca comida. Mas o meu Deus não é irresponsável. O meu Deus sabe o que faz. Ele voltou para o Pai e disse: o celeiro está cheio, tem pão, tem vinho, tem comida. Deus tem suprimento para você. Deus tem. Mas Jesus diz, no capítulo 24, 45, fala comigo: no devido tempo. Jesus está dizendo: tem um tempo certo para eu voltar. Tem um dia, tem uma hora, tem um compromisso. Porque não é sobre a intenção, sabe? É como se Deus falasse: eu vou medir a sua fidelidade. Eu vou medir. E eu fico tão feliz quando algumas pessoas me procuram lá no lounge e falam assim: pastor, depois que eu comecei a vir para Lírio, tudo começou a dar certo na minha vida. Eu tenho um arrepio na espinha quando eu ouço isso. Porque eu fico pensando no meu coração: será que essa pessoa está feliz com Deus porque tudo está dando certo na vida dela? Eu escuto: nossa, pastor, faz 2 meses que eu estou aqui, eu comprei um carro, comprei uma casa. E eu digo: parabéns, Deus é fiel. Mas me dá um arrepio na espinha dizendo: e quando isso não acontecer?
Porque não é esse ganha-ganha. Muito pelo contrário, essa pessoa não sabe nada. A gente perde mais do que ganha nesta terra quando serve a Deus fielmente. Porque crescer para Deus é diferente de crescer para os homens. Tem gente que entrega para Deus um dia, mas deveria entregar a vida. Então, esta parábola fala de um compromisso, de um amor que permanece, de um servo fiel, prudente, que fica na casa e entrega alimento. Mas a carne odeia o compromisso. O pecado odeia o compromisso. A carne quer pertencer sem carregar peso. A carne não quer compromisso. A carne quer que você venha, sabe? E você diga: uau, que incrível! Eu amo a Lírio, eu amo a igreja, Assembleia Batista, sei lá que igreja você vai. Mas a carne não quer compromisso. A carne quer que você receba e saia daqui espiritualmente obeso. Mas não sirva, não se comprometa, a sua vida não se mistura com a obra de Deus. Sabe, eu quero a promessa, e quando o pastor profetiza, você é o primeiro a pular da cadeira. Mas não existe responsabilidade nenhuma. Eu não quero me responsabilizar com nada. Eu vou lá como vou no Extra, no Carrefour. Eu encho a prateleira, desvazio a prateleira, encho o carrinho. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que eu encontrar servindo. Bem-aventurado aquele, não assistindo, servindo, indo até a geladeira que o Senhor deixou, entregando o pão, o vinho, servindo, não apenas frequentando, servindo, não apenas cantando, servindo, não apenas vindo aqui chorando e dizendo culto, porque aqui não é terapia. Muita gente diz: eu estou sendo curado da depressão porque estou vindo à igreja. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach. Imagina se só molhando a sola do pé no que Deus está derramando, tu já está se sentindo melhor. Imagina se tu mergulhasse, se molhando a pontinha do dedo, tu já está sentindo o frescor da graça de Deus. Imagina se tu pulasse de cabeça nesse oceano de águas. Se você já está sentindo o peso saindo das costas, só vindo 2 vezes por semana, imagina se tu fosse um crente de segunda a segunda. Satanás já tinha caído, o vício já tinha ido embora, a mentira já tinha passado. Bem-aventurado aquele que eu voltar e encontrar servindo, não em casa com tromba de elefante, não fazendo greve pelos cantos, não enchendo o saco de ninguém, mas dependente de Deus, não governado por mim mesmo, mas governado pelo Senhor. E aí caminho para o fim, porque no versículo 48 ele vai falar do servo mau. Ele vai dizer: mas suponham que esse servo que era bom seja mau. Aqui a parábola muda completamente, porque ele não diz incrédulo mau, ele diz servo mau. Esse camarada começou bem, ele começou sendo servo, e isso aqui é assustador, porque ele começou fazendo certo. Deus nunca entrega a chave da despensa para quem é mau. Deus nunca dá a oportunidade de entregar pão para quem é mau. Todo mundo começa bem, começa como servo, começa apaixonado, começa fritando ali na presença de Deus, correndo, brilho nos olhos, alegria. Mas Deus começa a olhar e essa pessoa recebeu confiança, recebeu responsabilidade, recebeu acesso, foi tomado de glória. Mas em algum momento o coração mudou, em algum momento perdeu o passo, o ritmo. Em algum momento, e aqui está uma das coisas mais pesadas desta mensagem, Deus nunca chamou um servo mau, Deus chama servo bom. Mas as pessoas se estragam no processo. Começou como servo bom, porque Deus não usa servo mau. Todo mundo, quando Deus entrega a chave do celeiro, era bom. O coração era bom, a motivação era boa, a alma era boa, a motivação era boa, mas agora se estragou. Então eu posso ter gente ocupando uma função que perdeu o coração. Eu posso ter gente cantando afinadamente e perdeu o temor. Eu posso ter gente pregando sem presença.
Eu posso ter gente que não falta no culto, mas não tem paixão, porque o pior esfriamento não é sair da igreja, o pior esfriamento não é sentar numa mesa de bar, o pior esfriamento é perder o fogo, é perder a paixão, é perder o que me motiva. É aquela paixão que transcende a lógica, é aquela paixão que diz assim: uau, nem eu acreditei que fosse capaz de fazer isso, nem eu acreditei que fosse capaz de suportar isso. Como é que suportou? Eu sinto algo que não é meu, aleluia. Agora você sabe onde começou essa queda? O texto diz: ele pensou que o Senhor estava demorando. Ele se tornou servo mau, porque ele pensou que o Senhor estava demorando. Quando eu tenho uma perspectiva errada da volta de Cristo, eu paro de vigiar. Quando eu esqueço que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu paro de cuidar da minha santidade, da minha fidelidade. O texto diz que esse servo esqueceu. Então a expectativa mudou, o coração mudou. Então agora a igreja para mim é um grupo de pessoas que se reúne. Não é mais sobre o arrebatamento, sobre céu e inferno. Essa semana nós sepultamos um irmão muito amado, o irmão Emerson. Mais de 70 dias internado. Na quinta-feira foi o seu sepultamento. E eu entendi o que Salomão diz, que há mais sabedoria na casa do luto do que na festa. Porque todo mundo que está ali olhando para o caixão, não tem jeito, você pensa em si mesmo. Você vê um defunto deitado numa esquife, e você pensa em si. E se eu, se fosse comigo? Por isso que a Bíblia diz que há mais sabedoria numa casa de velório do que numa casa de festa. Porque na festa você olha para os outros, e no velório você olha para si. É um tapa na cara da nossa vida, porque a gente parcela carro, a gente parcela casa, a gente programa viagem, mas ninguém diz: eu posso morrer a qualquer momento. Há 70 dias atrás, era uma cirurgia simples que ele ia fazer, no esôfago, e ele morreu do pulmão, por várias complicações. Ninguém imaginava, mas ele não morreu porque o diabo o levou, foi Deus que o levou. Esse dia estava marcado, mas graças a Deus que o Senhor o encontrou servindo. E Emerson partiu para a glória de Deus, porque o Senhor o encontrou servindo. Quem acredita que Cristo vem, não negocia a santidade. Quem acredita no arrebatamento, não brinca com pecado escondido. Quem acredita que a qualquer momento Jesus pode voltar, não fica dizendo: ele está demorando. Aí sabe o que acontece? Põe para mim o Mateus 24:49. Quem está comigo aí? Como ele achou? Põe o 48. Entretanto o servo mau disse no coração dele o quê? O meu Senhor está demorando. 49. E o que ele começou a fazer? Ele começou a bater nos outros, e comer e beber com os beberrões. Você percebe a degeneração espiritual? Primeiro ele perdeu a expectativa. Cristo, o meu Senhor, está demorando. Depois ele perdeu o amor. E quando ele perdeu o amor, a intimidade, quem perde o amor e a expectativa de Cristo começa a machucar pessoas. Fala comigo: gente vazia fere os outros. Gente vazia machuca o outro. Gente vazia bate no outro. Jesus mostra um homem agressivo. Ele está no bar? Ele está no prostíbulo? Ele está onde? Ele está dentro da casa. Então pode ter gente dentro da casa batendo em outros, machucando outros. Ele não foi corrompido lá fora, ele se perdeu dentro da casa. E agora ele bebe com os ébrios. Que retrato terrível. Forte com os irmãos dentro de casa, bate nos irmãos, e quando vai para a rua, bebe com os alcoólatras. É machão dentro da casa e bonzinho lá fora. Violento com os de casa e flexível com o pecado de quem está lá fora. Ele bate. Servem o mesmo Senhor, mas se perderam. Queridos, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã.
Mas cuidado como você trata as pessoas, que Jesus morreu por elas. Cuidado quando você fala mal de alguém, que Jesus morreu por ela. Cuidado quando você bate com palavras em alguém, que Jesus deu a vida por ela. São pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro. E gente vazia costuma bater em outras pessoas. O texto diz que ele começou a beber com os beberrões. Perdeu a identidade, perdeu o propósito. Agora ele quer a aprovação das mesmas pessoas que antes ele deveria alcançar. Agora ele quer aplauso de gente que ele deveria converter, deveria confrontar. É o contrário. É uma vida de cabeça para baixo. É o retrato de uma geração que desaprendeu a diferença entre influenciar e imitar. Eu não estou lá fora para imitar parente que está morrendo na bebida. Eu estou lá para influenciá-los. Mas hoje a gente briga aqui dentro e quer imitar quem está lá fora. Fica elogiando gente perdida, dizendo, nossa, que sabedoria. Que sabedoria o quê? O cara é um ateu, o cara é um agnóstico, o cara é um alcoólatra. E nos matamos, e começamos a admirar os de fora, e bater nos dentro da igreja, nos dentro de casa. Não fomos chamados para nos parecer com o mundo, fomos chamados para salvar o mundo. E nesta casa de oração nós seremos servos fiéis e prudentes. Em nome de Jesus, nós não vamos nos perder dentro da casa. Pastor, mas está demorando. Não está demorando nenhum. Dia perfeito já está definido por Deus Pai. Você vai ser fiel e prudente. O Senhor daquele servo virá, diz o versículo 50. E eu encerro dizendo que por mais descrente que seja o servo mau, por mais que a gente desvie, beba, fume, faça bobagem, ninguém altera o calendário de Deus. O nosso Deus vai voltar. O nosso Senhor voltará. Fala comigo, Cristo vem. Queira eu ou não, Cristo vem. O arrebatamento é real. Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu. Quer zombar ou não zombar, Cristo vem. Quer que ignorem ou não ignorem, Jesus vai voltar. E essa palavra Deus me deu ontem, e eu nem imaginava que seria ela nesse culto. Mas chegando aqui, Deus falou comigo: Diego, eu sou o Espírito Santo, acorde a minha igreja. Porque nós estamos acostumados com coisas que antes nos quebravam e normalizamos isso. Nos acostumamos com a distração, nos acostumamos com a perda, nos acostumamos com o pecado, nos acostumamos com a superficialidade. Mas o Espírito Santo está dizendo: voltem para mim, voltem para mim, voltem para o primeiro amor. O celeiro está cheio, tem pão nesta manhã, tem comida nesta manhã. Só vai sair com fome quem quer, só vai sair com sede quem quer, só vai sair infeliz quem quer, só vai sair vazio quem quer, só vai sair entristecido quem quer, só vai sair abatido quem quer. O Espírito mandou gritar: voltem para a presença, voltem para a palavra, voltem para o altar, voltem para o primeiro amor, voltem, porque eu estou voltando, diz o Senhor. Rabachatarabacandere. Voltem, voltem, porque quando eu voltar eu quero te ouvir servindo, eu quero te ouvir servindo, quero te ver servindo. E essa é a parte mais linda desta parábola. E aqui encerro. A porta ainda está aberta, tanto para o servo bom quanto para o servo mau. Eu quero dizer que ainda há tempo de voltar. Desarme-se. É tempo de se reacender. É tempo de voltar a tremer na presença de Deus. É tempo de voltar a ser útil, se posicionar. E talvez você está pensando assim: pastor, mas eu não sou mais como eu era. E está tudo bem, porque Deus está dizendo: eu me lembro de você. Talvez você não lembre quem foi um dia, mas eu me lembro de você. Eu me lembro quando o teu coração queimava. Eu me lembro quando só era eu e você e nada mais bastava. Eu me lembro quando você me sentia e era como se toda a vida voltasse para o teu ser.
Eu me lembro quando eu te enchia do meu espírito e aquela coragem que só eu te dava, te levava a desbravar lugares que ninguém tinha coragem. Eu me lembro quando eu renovava o teu corpo e não tinha cansaço nenhum que te colocava numa cama. Era eu e você, eu era a tua energia, eu era o teu baluarte, eu era o teu conselheiro. Eu pegava você nas minhas mãos e você era como um trator, alguém que ia para cima de tudo e todos. Jogavam mágoa e não pegava, jogavam ofensa e não pegavam, jogava cara feia e não pegava, tentavam te tolir e não parava, tentavam te tesourar e não dava certo. Pessoas puxavam o teu tapete e você levantava, porque eu sempre fui a tua locomotiva. Eu me lembro quando você fazia por amor e não por obrigação. Eu me lembro quando você chegava aqui e não era sobre aonde eu ia ficar, o que eu ia fazer. Eu só queria estar com os meus pés na casa do Senhor. Eu só queria dizer: eu sou servo fiel e prudente, e eu sei que com a minha parte eu mudo vidas. Eu sei que com a minha parte o céu está me vendo, e quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Coloque-se em pé. A minha oração é: Senhor, não me permita que eu me acostume sem a sua presença. Mas se a sua expectativa mudar, o seu coração vai mudar. Eu já vi crentes maravilhosos se tornando pessoas horríveis. E Deus manda dizer: você não perdeu o chamado, você não perdeu a sua identidade e nem perdeu a sua unção. Você só precisa voltar para o lugar onde o fogo está. Então levante suas mãos de um jeito confortável, feche os olhos, pense em Deus, repita comigo: não permita, Senhor, que eu me acostume sem a sua presença. Não permita, Senhor, que eu continue na sua casa sem fogo. Não permita, Senhor, que eu te sirva sem amor. Quando o Senhor voltar, que eu sei que o Senhor vai voltar, que o Senhor me encontre servindo, porque tem comida na casa. Me encontre servindo, Senhor. Eu quero servir, eu quero ser útil, servindo, orando, pregando, amando, perseverando, até que o Senhor venha. Receba renovo nesta manhã. Receba renovo nesta manhã. Se você mudar a sua expectativa, você muda seu coração. Muda a expectativa. Olhe para Jesus. Tem comida. Tem comida aqui hoje. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor. Vai falando para Ele: eu quero voltar, Senhor, para aquela leveza que um dia eu tinha. Eu quero voltar, Senhor, a dançar na Tua presença. Eu quero voltar a sentir o gozo do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero voltar a me embriagar do Teu Espírito. Senhor, eu quero voltar a ser uma pessoa feliz. Eu quero voltar, Senhor, a ter a alegria de estar na Tua casa. Eu não quero bater em ninguém, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero discutir com ninguém. Eu não quero, Senhor, machucar ninguém. Eu não quero, isso é coisa de servo mau. Eu quero ter o meu coração alinhado no Senhor. Eu quero entregar, eu quero cuidar do que o Senhor quer que eu cuide. Vai pedindo para o Senhor devolver a você o que você perdeu na jornada. Vai pedindo para o Senhor devolver o que você perdeu na caminhada. A porta ainda está aberta. Jesus ainda não voltou. Ele ainda vai voltar. Eu declaro restauração no teu chamado. Eu estou restaurando o meu chamado. Eu estou restaurando a unção. Vai buscando a presença de Deus com tudo que você puder. Vai buscando a presença de Deus com tudo que você puder. Vai buscando a presença. Vai buscando a presença. Vai buscando a presença. Muda a expectativa que muda o coração. Vomita essa mágoa, vomita esse ódio, vomita essa angústia, vomita que Deus te devolve um coração incendiado. Deus te devolve um coração apaixonado. Deus te devolve um coração de um homem e de uma mulher que quando ele voltar vai estar servindo. Servindo.
eu sinto o gozo do Espírito Santo, uma alegria descendo sobre nós. Você que está aí, e eu sei que tem gente aqui esperando. Deus está dizendo: eu quero te encontrar servindo quando eu voltar. Eu quero te encontrar servindo quando eu voltar. Eu quero te encontrar entregando pão quando eu voltar. Acabou teu tempo de cadeira, acabou teu tempo de assistir, acabou teu tempo de observar. Eu quero te encontrar servindo quando eu voltar. Eu te dei coisas preciosas, diz o Senhor. Eu derramei sobre você presentes que só dei a você. Tem coisas que eu fiz para você, tem projetos que eu desenhei para você. Você é útil para mim. Eu quero te encontrar servindo quando eu voltar. Eu quero te encontrar queimando na minha presença quando eu voltar. Eu quero te encontrar falando em mistérios quando eu voltar. Eu quero te encontrar olhando para minha vida, olhando para minha presença e incendiado de alegria quando eu voltar. Não é o importante é a mensagem. O carteiro não é importante, o importante é a carta. Então abra a sua vida, a sua mente para ouvir o que Deus tem para você. Leia comigo em Gênesis capítulo 23, Gênesis 23, verso 1 ao 3. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 23, do 1 ao 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Curva a sua cabeça. Não há voz melhor do que a tua. Não há presença mais segura e reconfortante do que a tua. Diante de ti estamos curados, Senhor. Diante de ti o desespero some, a ansiedade recua. Diante de ti a força brota, a ousadia. Basta te ouvir que nós nos levantamos. Basta te ouvir que nós encontramos o sentido da vida. E eu quero te ouvir agora, Senhor. Que enquanto te ouço, o Senhor tenha total liberdade de agir, tratar, renovar, curar e trazer o que eu preciso na minha alma. Tantos que estão aqui como os que estão online, que sejamos pegos pela tua voz. A voz que é inconfundível, a voz que é como voz de muitas águas. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Diga graças a Deus. Ela morreu. Ela morreu. Não foi o inimigo que caiu. Não foi uma promessa que se cumpriu. Não foi uma vitória. Foi uma perda. Abraão acabou de perder a sua companheira de vida. Aquela que, quando Deus o chamou, lá no começo do seu ministério, ela pagou um preço com ele. Abraão perdeu a sua amada, a sua Sara. A Bíblia não pula essa cena. A Bíblia não esconde a reação de um homem, um patriarca, no momento de dor. A Bíblia também não espiritualiza isso. A Bíblia trata de forma muito séria. E a Bíblia não finge para mim e para você que Abraão foi forte o tempo todo, mesmo sendo quem ele é, o grande Abraão. E o texto é enfático. O texto diz que Abraão chorou. Uau! Você tem noção de quem é esse homem? O homem que teve coragem de abandonar tudo por uma visão.
O homem que teve coragem de abandonar sua terra, seus pertences, seu patrimônio, por uma voz que apenas disse para ele: vai andando que uma hora eu te mostro. Mas agora ele chora, porque perdedores perdem, mas vencedores também perdem. Vencedores também perdem. Coloque isso na sua cabeça para que o diabo não te perturbe mais. Vencedores também perdem. E perder não te torna um perdedor. Esse é um dia de perda para Abraão. Todos nós vamos perder. Todos, sem exceção. Todos nós. O problema não é perder, porque todos vão perder. O problema é que nem todo mundo reage na perda como gente que tem aliança com Deus. Esse é o nosso grande desafio. Se você reparar no texto que li a você, em Gênesis 23, não diz que quando Sara morreu, Abraão imediatamente foi negociar a terra para sepultá-la. Entre esse período de Abraão ver que Sara morreu e ir negociar a terra, a Bíblia deixa claro que primeiro ele chora. O grande Abraão está chorando. O grande patriarca está chorando. Aquele que subiu em um monte para entregar seu filho, agora está chorando. Isso revela que a fé verdadeira, ela não ignora o dia da perda. A fé verdadeira não passa por cima da dor. A fé verdadeira não trata a dor como fraqueza. Fraqueza não é enfrentar a dor. Fraqueza é negar o luto. Alguns falam: você é fraco porque chora. Na verdade, fraco é aquele que sabe que precisa chorar e finge que nada aconteceu. Fraco é aquele que não se permite sentir o que está acontecendo. Abraão chora. E é por isso que eu entendo em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, quando o Salomão vai dizer que tem tempo sim. Tem tempo sim de chorar. Tem tempo sim de prantear. E também tem tempo de dançar. Abraão está chorando. O próprio Filho de Deus, em João capítulo 11, verso 35, chora diante do túmulo de Lázaro. O versículo menor da Bíblia é esse. Jesus chorou. Se o Filho de Deus chorou, quem é você para se proibir de sentir o que está acontecendo? Quem é você para olhar no espelho e dizer: eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou sentir? Quem é você? Se Abraão chorou diante de suas perdas, mas observe, Abraão chora. Ele chora porque ele sente o que está acontecendo. Ele chora porque ele teve uma perda de algo que amava. Mas logo depois de chorar, a Bíblia diz que Abraão deixou ali o corpo. Fala comigo: deixou o corpo. Ele não fica abraçado ao corpo de Sara. Ele não diz que agora a vida dele acabou. Não, a Bíblia deixa claro que ele chora pela perda, mas logo depois do choro, ele deixa o corpo de Sara ali, porque ele tem que fazer alguma coisa. Ele não vai morar na perda. Ele não vai esticar o chiclete da perda. Ele sente a perda, ele chora pela perda, mas logo ele deixa o corpo ali. Ele chora, mas ele não permitiu que a dor se instale nele. Sabe do que é que eu estou falando aqui? Dor instalada. Aquilo que era para passar, de repente fica. Abraão, ele não transforma a perda num endereço, numa moradia.
Ele não está disposto a construir uma tenda para ficar ao lado do corpo de Sara. Ele chora, mas agora ele deixa, porque ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa seguir para resolver o dia de amanhã, porque aquele dia não vai marcá-lo para sempre. Eu tenho uma palavra para dizer para você: esse momento não vai marcar você para sempre. Não pode. Deus te dará uma força hoje, vinda do trono da graça, que você terá a capacidade de dizer: olha, eu estou sentindo muito o que aconteceu, mas Deus está dizendo: deixa aí esse corpo e vamos resolver, porque amanhã algo novo precisa que siga em diante. Eu me lembro muito do que Abacuque diz, e faz todo sentido para mim, diante das perdas da vida. E perdas não me torna perdedor, perdas não me torna alguém desgraçado pelas perdas. Não, Abacuque vai dizer em capítulo 3, verso 17, algo incrível, porque ele perde o tempo todo. Ele vai dizer: mesmo que a figueira não floresça, perda; nem que haja fruto na videira, perda; mesmo que a safra da azeitona decepcione, perda; os campos não produzam alimento, perda; mesmo que não haja ovelha no curral, perda; nem bois nos estábulos, perda. O que ele vai dizer? Eu não vou morar aí. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: eu estou perdendo de todo lado, mas eu escolhi não morar na perda. Eu não vou ficar dentro do celeiro chorando porque está vazio. Eu não vou ficar no meio do pasto lamentando da vaca que morreu, do cavalo que morreu. Pode tudo estar sendo arrancado de mim, mas o meu lugar de moradia é exultar ao Deus da minha salvação. Você não pode fazer a dor de moradia. Você não pode trazer o trauma de identidade. Você não pode criar um estilo de vida porque Sara morreu. Há uma dor, é algo que vai devastar o seu coração, mas não posso morar ali. Eu pergunto: quantos estão morando ainda ao lado, abraçados ao corpo de Sara? Talvez o corpo de Sara seja um emprego que você perdeu há anos e ainda não conseguiu largar. Seja alguém que feriu você e até hoje você não conseguiu deixar. Seja uma igreja que você passou e te enganaram, e daí? Ou seja alguém que foi bom para você, mas partiu. O que aconteceu? Gente, não é negar a perda. Abacuque está dizendo: as ovelhas perdi, os bois perdi, a videira perdi, a oliveira perdi, mas isso não vai governar a minha vida. Isso não pode governar a minha vida. Não pode governar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vão arrancar de mim, mas eu posso controlar o que vai controlar a minha cabeça. Eu não posso controlar o que vai acontecer amanhã comigo. Eu não posso controlar o que vão fazer com os meus bens materiais, mas eu posso controlar quem vai sentar no volante da minha alma. Eu quero liberar uma verdade para você. Gostando você ou não, perdas fazem parte da vida, até dos homens que tiveram as maiores promessas da história. Você não pode achar que porque perdeu você é menos importante para Deus. Os homens que tiveram as maiores promessas da história também tiveram grandes perdas. Isso é tudo que o diabo não quer que você aprenda, porque o diabo quer que quando você perca, você diga: eu sou amaldiçoado, eu sou um infeliz, Deus não me ama, estou sofrendo macumba, só é possível, a gente me perseguindo. Mas escute esta verdade no teu coração e anote-a muito bem profundamente: perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Perdas não matam promessa. Perdas fazem parte da vida de homens que têm promessa. Sara viveu muito, mas morreu. Abraão andou com Deus, mas agora está enterrando quem ama. A aliança com Deus não te isenta de perdas. Não construa uma relação com Deus debaixo de ganho, porque quando chegarem as perdas, você vai sumir da presença de Deus. A aliança te ensina, não que você nunca vai perder, mas que você sempre vai conseguir atravessar quando perder. A aliança te ensina, não que eu dependo de sempre estar somando, mas quando tirarem, eu não quebro, eu não morro, eu não olho para trás. E agora vem a parte mais linda desse texto. Abraão vê que Sara morreu, ele chora, mas agora ele deixa o corpo de Sara, e a Bíblia diz que ele levantou-se. Fala comigo: levantar-se. É isso que o diabo tem medo, que você se levante. Há um poder em um homem e uma mulher que se levanta.
Há um poder em um homem e uma mulher que ainda no meio do luto se levanta. Há uma glória que o céu derrama quando um homem se levanta. Eu não sei muito bem como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa: eu vou amanhecer em pé. Eu não sei muito bem o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei que seja lá o que for acontecer, eu estarei em pé. E sabe o que ele diz? Eu vou me levantar e vou falar com os hititas. Quem são os hititas? Os donos da terra. Ele está em Hebrom, em Canaã, e ele vai falar com os hititas. Ele é um homem que está em luto. Ele é um homem que acabou de perder a mulher da sua vida. Ele acabou de se deparar com a pessoa que ele amava, morta em seus braços. Mas ele levanta: eu preciso tomar decisões. Porque ele é um homem em luto, mas ainda é um governante. Ele é um homem em luto, mas ainda tem que exercer autoridade. Não deixe suas perdas roubarem sua autoridade. Não deixem suas perdas roubarem seu poder de decisão. Quem tem que resolver o funeral de Sara é ele. E ele tem que resolver o funeral de Sara mesmo em luto. Ele não pode transferir a responsabilidade para outro. E eu quero dizer uma coisa para você: não importa que tipo de perda você tenha, você não pode abrir mão do governo que Deus colocou na sua mão. Você não pode deixar que outros assumam o controle da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe como é difícil. Eu não sei, não estou menosprezando a sua dor. Eu só sei que você não tem o direito de abrir mão daquilo que você conquistou e é seu governo. Abraão é um homem ferido, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Abraão é um homem enlutado, mas ele diz: eu tenho que continuar com dignidade. Eu tenho que sepultar a minha esposa. Eu tenho que resolver. Não posso ficar deitado aqui no chão chorando. Eu tenho que continuar, mesmo debaixo de dor. E ele se levanta e vai falar com os hititas. E olha o que os hititas falam para ele quando ele vai falar com os hititas. Põe o versículo 6 do capítulo 23 para mim. Olha, leia comigo a primeira linha só, até o ponto ali. 1, 2, 3. Abraão acabou de ver sua esposa morrer. Ele abraça e chora. Ele levanta porque ele tem que resolver o problema do funeral. Ele vai falar com quem é dono da terra, os hititas. E quando os hititas veem Abraão se aproximando, qual é o adjetivo que chamam Abraão? Príncipe de Deus. Porque ele está em luto. Mas o luto não o fez perder a sua identidade. Ele está quebrado por dentro, mas quando alguém olha para ele, não vê um coitado, vê quem? Um príncipe de Deus. Quando alguém olha para ele, não vê alguém que vai acabar com a vida, vê que é um príncipe de Deus. Ele está chorando pela perda de alguém que ama, mas ele continua sendo, diante dos olhos de todos, o quê? Um príncipe de Deus. E é essa unção que você vai ter. E vão falar assim: agora ele não levanta mais, agora ele morreu. E quando olharem para você no dia seguinte a perda, vão dizer: uau, lá vem um príncipe de Deus, lá vem uma princesa de Deus. Ele não perdeu o brilho, ele está quebrado por dentro, mas a unção está sobre ele. Eu declaro esse poder sobre você. Você sempre será visto por todos como um príncipe de Deus. Abraão está longe de sua terra, ele é um estrangeiro. Mas quando o dono da terra olha para ele e não diz: lá vem o viúvo coitado, lá vem o viúvo que agora já era, lá vem o viúvo que vai enlouquecer, lá vem o viúvo que vai cair em depressão. Não, lá vem um príncipe de Deus. Lá vem aquele que perdeu, mas continua bebendo da fonte. Deus te dará estrutura para se levantar neste dia, porque perder não te torna um perdedor. Você não é um perdedor. O diabo está mentindo para você, o diabo está mentindo para sua mente, o diabo está mentindo para o seu espírito. Grita bem alto: perder não me torna um perdedor. A perda não te torna um perdedor. Você que está online, a perda não te torna um perdedor. Para alguns aqui que estão sofrendo crises existenciais, eu quero te dizer uma coisa: a perda não apaga o teu chamado. Não permita que a perda apague o teu chamado. Eu não vou pregar mais porque eu perdi, eu não vou cantar mais porque eu perdi, eu não vou... Pare de ser besta. Nenhuma perda humana apaga aquilo que Deus derramou sobre você. O que Deus derramou sobre você é irrevogável. Os dons são irrevogáveis. Há um poder sobre você. Abraão acabou de perder a mulher de sua vida, mas olham para ele: você é um príncipe de Deus. Ele tem um chamado, ele tem uma unção. E eu quero declarar que pode arrancar tudo, mas não pode arrancar a unção que Deus derramou sobre sua vida. E a unção você se refaz, a unção você se levanta. Tem gente que perde qualquer coisa, e junto com aquilo que perde postura, irreconhecível, já não faz higiene, já não se levanta, já não levanta o olhar, perde a fé, perdeu qualquer bobagemzinha aí, e já pronto, não acredita mais em nada,
perde o caráter, volta a beber, volta a fumar, volta a cheirar, perde a identidade, perde a visão. Abraão acabou de perder a esposa, mas ele continua príncipe. Príncipe. Você é um príncipe de Deus. Ninguém pode roubar que você faz parte da monarquia do céu. Você faz parte da realeza celeste. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai andar na pose de realeza em nome de Jesus. Lá vem o príncipe. Não tem uma placa dizendo eu sou príncipe. Não tem um cartaz dizendo eu sou príncipe. Tem uma identidade que todo mundo olha e diz: esse aí é da realeza, esse aí é príncipe, essa aí é princesa. Você vai sair deste culto em pé pelo poder do nome de Jesus. E aí ele chega para os hititas. É lindo isso, é lindo. Aí os hititas olham para ele e falam assim: não, você é um príncipe. Faz o seguinte, pega o corpo da sua esposa. A gente vai deixar você usar as melhores sepulturas que a gente tiver. Os túmulos melhores que tiverem aqui em Hebrom. Você pode sepultá-la onde você quiser. É seu, pode sepultar. A gente deixa com você. Qualquer sepultura, enterra aí. É nossa, mas a gente deixa. Sabe o que Abraão diz? Não. Fala comigo, não. Não parece ser uma boa ideia alguém no momento de dor seu fazer uma gentileza dessa para você? Mas Abraão diz: não. Eu só quero se eu puder comprar. Eu não quero que vocês me deem nada. Porque fé não vive de favor emocional. Eu não vou ficar em pé porque alguém vai me fazer um favor. Desculpa. Eu não vou me levantar porque alguém está tendo dó de mim, dizendo: ah, eu te empresto. Não. Eu vou ter a dignidade, eu vou comprar a sepultura da minha esposa. Eu estou em luto, e não é porque eu estou em luto que eu vou viver de muleta emocional. Caridade, eu não quero caridade. Eu vou comprar, porque aquilo que me emprestam, um dia me tomam. Aquilo que é meu para sempre. Se eu me levanto no luto porque alguém está me emprestando força, alguém está me emprestando motivação, alguém está me emprestando um ombro amigo, alguém está me emprestando atenção, o dia que essas pessoas não puderem mais me emprestar e tomarem de volta, eu volto para o chão. Mas se eu comprar pelo sangue de Jesus aquilo que a cruz me entregou, com beijo ou sem beijo, com abraço ou sem abraço, com atenção ou sem atenção, com caridade ou sem caridade, eu nunca mais volto para o chão. Abraão diz para os hititas: muito obrigado pela caridade de vocês, mas eu não vou sepultar minha esposa em túmulo emprestado. Coloquem o preço que eu pago. Quando é que você vai parar de deixar os outros resolverem os seus problemas de graça? Quando é que você vai parar que as pessoas olhem para você, para suas perdas, e resolvam emprestando coisas que não são suas para você ficar mais calmo? Quem tem promessa se posiciona e não se acomoda. Quem tem promessa conquista e não aceita esmola. Quem tem promessa adquire o que Deus tem para ele e não fica com pires na mão dizendo: quem pode me ajudar? Você não é filho de chocadeira, tem promessa. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa aqui. Eu quero pregar para quem tem promessa. Eu quero pregar para quem não está vivendo uma vida de puxadinho, para quem não está vivendo uma vida de remendo. Você não entrou na pia do batismo para viver uma vida de remendo. Você entregou sua vida para quem manda. Você não veio cultuar aqui porque você é um qualquer. Você é um filho de Deus. Então, por favor, pare de viver de acomodação. Aonde tem um cantinho para mim, quem tem alguma coisa para me emprestar, eu me posiciono como alguém que vai conquistar o que é meu. Eu não vou viver de empréstimo, eu não vou viver de caridade. Eu vou comprar o túmulo da minha esposa e essa terra vai ser nossa. Comece a dizer para as sepulturas e para os lugares que estão te dando: eu não quero mais, eu não quero. Eu me lembro de Isaías capítulo 43 verso 18, quando Isaías diz: ó, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Não é sobre desrespeitar a história de Sara, não é sobre não negar a história que está para vir, mas é não permitir que o passado controle o meu futuro. Eu não posso deixar que o empréstimo de uma sepultura me faça ficar com preocupações. Porque imagine uma coisa, imagine se Abraão enterra Sara numa sepultura emprestada.
A qualquer momento, se é emprestada, eles podem retirar os restos mortais de Sara e desfazer. Quando você constrói uma vida num solo que não é seu, você nunca vai ter paz para seguir em frente. Você sempre vai ter que revisitar para ver se aquilo que um dia você começou está lá. Mas quando você compra, quando é seu, quando você constrói uma base sólida, você segue em frente sem olhar para trás, porque você sabe que se é Deus que te deu, ninguém toca, ninguém mexe. Mas se você construiu uma base, uma vida sobre empréstimos, sobre ajudas de pessoas que querem fazer parte da sua história, você sempre tem que olhar para trás para ver se as coisas e os acordos estão mantidos. A segunda coisa que você tem que lembrar: não transforme solidariedade temporária na base da sua vida. Eu repito para você: o que é emprestado pode ser tirado depois. O que é comprado na fé fica para sempre. A gente se humilha tanto para receber algo do homem, que se tivesse se humilhando diante de Deus já tinha ficado. Abraão não aceita a dó, ele se posiciona na promessa. E eu quero declarar aqui, eu não sei para que eu estou pregando não, mas tem gente que precisa ouvir isso aqui. Abra seus ouvidos, porque Deus manda eu te dizer. Tem pessoas aqui que precisam parar de viver de empréstimo emocional. O que é empréstimo emocional, pastor? Para eu ficar bem hoje, eu me sujeito a tudo. Eu me sujeito a todos. Parar de viver de favor. Chega de viver de favor. Até quando? Uma coisa é você depender um período curto, outra coisa é você se acostumar a viver uma vida de favor. Mora de favor, trabalha de favor, tudo de favor. Precisa de alguém para te trazer para a igreja de favor, tudo de favor. Muleta espiritual. Ora por mim, clama por mim, jejua por mim. Esses dias uma mulher me encontrou: pastor, você ora por mim? Eu falei: não, ora em você. Falei brincando, depois eu falei: oro sim, mas se você orar, né? Claro. A gente, né, bate, depois assopra. Eu oro, mas primeiro você ora. Você está orando por você, porque tem gente que ora por mim. Não, para de muleta. Tem apoios que não pode nos sustentar. Deus quer te dar uma base própria. Agora, olha que lindo, gente. Tudo aqui na Bíblia é maravilhoso. Põe para mim o versículo 4 de Gênesis 23. Versículo 4. Olha que lindo. Leia comigo até vocês. 1, 2, 3. Era só até a primeira linha, mas tudo bem. Vamos ler todos então? 1, 2, 3. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar. Qual é essa terra? Essa terra é Hebron, em Canaã. Abraão ainda não sabe, mas quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus, era essa terra que Deus iria entregá-lo como promessa. Ele ainda não sabe que é essa terra, mas é essa terra. Essa terra se chama Canaã, que Josué vai conquistar lá na frente. É essa terra. É essa terra que Deus prometeu para ele. Nós estamos no capítulo 23. É essa terra que Deus prometeu para ele no capítulo 12, 13 e 15 de Gênesis. Ele disse: é nessa terra que um dia, está vendo as estrelas do céu? Você não pode contar, né? Mas assim vai ser a sua descendência. É nessa terra, lembra das areias, dos grãos de areia? É nessa terra que um dia você vai ter tantos filhos, tantos descendentes, que não vai dar para contar. É essa terra que Sara morre, chamada Canaã. Ele ainda não era dono dela. Nessa terra havia uma promessa, mas quem mandava nessa terra eram os hititas. Então, quando ele vai falar com os hititas e diz: eu não quero que vocês me deem, me emprestem, eu quero comprar. Olha o que acontece no versículo 15 e 16. Fica comigo, já vamos revelar o que Deus tem para você. Gênesis 23, 15 e 16. Os hititas falam assim: fica com alguma sepultura de empréstimo. E Abraão diz: não, eu quero comprar. Aí eles enfiam a faca. Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale quanto? 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso para mim e você?
Tipo, sepulte a sua falecida esposa. É 400 ciclos de prata. Você vai gastar tanto dinheiro assim? Para que isso? Não precisa disso. Sepulta ela aí. E Abraão concordou com Efron, e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Ele não pechincha, ele não pede desconto, ele não aceita a oferta de sepultá-la de graça. 400 peças de prata para um pedaço de túmulo é um valor altíssimo, humanamente injusto, mas profeticamente certeiro. Ele compra no presente o que Deus prometeu para ele no futuro. Ele compra hoje algo que é pequeno, mas que amanhã vai se transformar numa nação inteira. Se ele aceitasse um pedaço de terra de favor, talvez as coisas ficariam mais difíceis lá na frente. Eu não estou dizendo que Deus não cumpriria a promessa, mas estou dizendo que o homem de fé não tem medo de se posicionar no hoje por aquilo que Deus o prometeu no futuro. Se Deus te prometeu algo grande no futuro, e tudo que você tem hoje é um pedacinho de terra para conquistar, mesmo que esse seja um preço alto, adquira hoje aquilo que aponta para a promessa de amanhã. Se Deus te prometeu ter empresa no mundo inteiro, e tudo que você tem hoje é a oportunidade de alugar uma lojinha pequena, comece com essa lojinha pequena, porque ela vai ser a ponte para você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus prometeu toda a Canaã para Abraão, e hoje tudo que ele tem são 400 ciclos de prata para comprar uma sepultura, para comprar um túmulo. E isso revela que a fé vem antes de ver. É isso que Hebreus 11 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que eu espero. A fé é entender que não estou vendo toda a grandeza que Deus me disse, mas eu estou dando passos de fé. Eu não estou vendo toda essa nação que Deus disse, mas eu estou comprando o primeiro túmulo. Eu já tenho um pouquinho de terra na nação que Deus vai me dar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas comece a pisar na terra que Deus te prometeu, ainda que seja uma fração pequena, ainda que seja só um túmulozinho diante de uma cidade inteira que Ele te prometeu. Vá ocupando o território que você pode ter. Não aceite empréstimo, compre. Não aceite empréstimo, tenha dignidade, é seu. Vai tomando conta do território, vai tomando conta daquilo que Deus colocou na sua mão, porque isso muda tudo. Posicionamento precede manifestação. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona, Deus se manifesta. Se você se posiciona numa casa perturbada como um homem de Deus, a glória de Deus vem. Abraão está dizendo: eu não tenho muito aqui, eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma piscina, mas um pedacinho de jazigo eu já tenho aqui. É o que eu preciso para ver as promessas de Deus se cumprirem. Posicione-se. Isso muda tudo. Ele compra, e lá na frente toda a Canaã vai ser dos seus descendentes. Abraão não espera Canaã virar a posse da terra. Abraão já enterra a sua esposa na terra que Deus vai dar lá na frente. Ele nem imaginava, mas naquele túmulo que ele está comprando por 400 ciclos de prata, a sua esposa já está morando fisicamente na terra que Deus lhe prometeu. Ele perde Sara, mas ele não perde o futuro. Ele perde a pessoa que ama, mas ele não enterra a dor, ele planta fé. No meio das suas dores, plante fé. Plante com dignidade. Surpreenda os ímpios que estão à tua volta. Surpreenda pessoas dizendo: agora ele quebra, agora ele morre, agora ele enlouquece. Surpreenda-os dizendo: eu não planto dor, eu planto fé. Repita comigo: eu não planto dor, eu planto fé. Vai exigir uma energia enorme, mas quando você deitar o teu corpo na cama de noite, fique tranquilo que toda a energia que foi arrancada de você durante o dia, enquanto você dorme, Deus repõe. Você não planta dor, você planta fé. E algumas sementes serão geradas em maturidade no meio das suas perdas. Um homem pode perder tudo, mas não pode perder a sua fé. Eu estou pregando para alguém aqui. Alguns choram e nunca se levantam. Alguns perdem e nunca se erguem. Alguns sofrem e nunca reajam. Mas hoje Deus está te dizendo: chore, mas levante. Abrace sua Sara, mas vá resolver sua vida.
Abrace suas perdas, chore por elas, mas vá falar com os hititas e vá comprar aquilo que vai enterrar com dignidade aquilo que você perdeu. Porque eu não fiz você para plantar dor, eu fiz você para plantar fé. E onde você planta fé, frutifica. Onde você planta fé, gera milagres. Onde você planta fé, a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus feixes, dançando e celebrando e cantando. Não acaba com a dor, acaba com a glória. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Deus manda te dizer: não negue a dor, não negue o que você está sofrendo. É muito difícil perder alguém que ama, é muito difícil perder patrimônio, é muito difícil perder reputação, mas não negue a dor, mas não viva nela. E hoje Deus está tirando você dessa caverna. Eu estou vendo isso, pela fé eu estou vendo isso. Deus está colocando as mãos em você. Ele vai arrancar você desse luto, Ele vai arrancar você desse quarto escuro, Ele vai arrancar você desse quarto, Ele vai tirar você de trás dessa cortina, Ele vai arrancar você daí, porque você não nega a dor, mas você não vai morar aí. Não vai aceitar muletas emocionais. Eu não quero ninguém tendo dó de mim. Eu não quero ninguém dizendo que você é um coitadinho. Eu tenho muita pena de você. Eu não quero que tenham dó de mim. Eu tenho dignidade espiritual. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o sangue de Jesus. Eu tenho uma família que Deus me deu. Eu não vou morrer. Eu estou sentindo a perda, mas eu não vou morrer junto com quem morreu. Eu não vou me perder junto com o que arrancaram de mim. Pastor, mas é difícil. Olha, se é difícil para você, eu quero te apresentar Jesus Cristo hoje, porque Ele torna o difícil possível. Ele torna o impossível possível. Se é complicado para você, eu vou mostrar alguém que descomplica. Porque se você acha que tem que ter um mas, depois que eu falo de Jesus, você nunca encontrou Jesus. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Toda frase na vida que você coloca a palavra mas, aquilo que vem antes do mais não tem valor. Se você falar assim: nossa, você está bonito, mas essa calça que você está usando, a pessoa está feia. Porque só tem valor o que vem depois do mas, não o que vem antes. Nossa, você emagreceu, mas não emagreceu coisa nenhuma. Nossa, esse seu emprego é bom, mas não é bom. Porque o mas é a verdade. O que vem antes do mas é só para encher linguiça. Quando você fala assim: Jesus cura, mas Ele não cura. Quando você diz Jesus liberta, mas Jesus não liberta. Jesus transforma, mas é difícil. Então Jesus não transforma. Depois da palavra Jesus não pode vir o mas. Depois da palavra Jesus tem que vir um ponto final. Jesus, 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 Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura. Não tem mas, não tem difícil. Ele é tudo, Ele é todos, Ele é o todo-poderoso, Ele é o príncipe da paz. Ele pega uma pessoa quebrada e ergue ela. Ele pega uma pessoa traumatizada e põe ela no eixo. Jesus é suficiente, Ele é suficiente. Grita comigo: Jesus é suficiente. Suficiente. Não permita que as perdas roubem a tua dignidade espiritual. Jesus é suficiente. Ele é o remédio para todas as horas. Ele é a alegria. E hoje eu quero declarar: encerre os ciclos da tua dor. Sepulte a sua Sara com dignidade. Sepulte e termine a história com dignidade. Não viva de favor e dê um passo de fé. Recupere o sonho, recupere o tempo, recupere a pessoa. Você não pode perder o seu Deus por uma perda humana. Você não pode perder a promessa porque Sara morreu. Você não pode perder seu futuro. E eu encerro dizendo: Abraão chorou. Abraão se levantou. Abraão se posicionou. E Abraão plantou fé no meio da dor. Faça isso hoje. Perda não define o seu destino. A sua reação define. A sua reação define. Perda não define o seu destino. A sua reação define. Você não é um perdedor porque perdeu. Agora a sua reação pode te tornar um perdedor. A forma como você digere. Abraão nos dá uma aula de dignidade no meio de suas perdas. Feche os seus olhos um instante. Fala assim comigo: eu posso perder coisas, mas eu não perco quem Deus me fez ser. Hoje você pode até chorar, porque a Bíblia não nega a dor. A Bíblia não nega que homens de promessa têm perdas.
Homens de promessa têm perdas. Homens de promessa sepultam. Homens de promessa se despedem. Homens de promessa também veem o coração partido. Homens de promessa também se despedem. Mas homens de promessa dizem: eu não quero que, por favor, ninguém venha me carregar no colo. Qual é o preço? 400 ciclos de prata? Eu pago. Mas minha esposa não será sepultada numa terra que podem me tirar. Eu vou terminar em paz, com dignidade. Deus hoje vai te levantar. Ele vai limpar sua mente. Ele vai limpar seu coração. O Espírito de Deus vai se apoderar de você de uma forma tão linda hoje, que uma autoridade vinda de Deus vai arrumar até a tua postura física. Alguns aqui estão começando a andar prostrados, ombros para baixo, cabeça baixa, irreconhecíveis, como se fossem atropelados pela vida. Deus não vai devolver só a dignidade, Deus vai devolver a postura. Você vai voltar a andar ereto, vai voltar a falar com autoridade espiritual. Ainda sangrando por dentro, você vai entender que não é um plantador de dor, é um plantador de promessa. E essa perda não te torna um perdedor. Essa perda apenas ensina que ciclos vão e vêm. Essa perda apenas ensina que Deus tem fases. Deus começa e termina. E se Ele não terminou com você, você também não tem o direito de terminar. Se Ele não levou você dessa terra, é porque o seu chamado ainda não acabou. E Deus diz: agora encerre essa fase. Você não é um perdedor. Pare de ouvir o diabo, pare de ouvir as pessoas, pare de ouvir sua própria voz. Ouça-me e vá adiante, porque essa pequena terra que você está comprando hoje, se você se posicionar, eu manifestaria a promessa que te fez. Aleluia, 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 aleluia. Imagine Abraão sabendo que aquela terra que sepultou Sara, que pagou 400 ciclos, era a terra que Deus o prometeu anos antes, muitos anos antes, que ele caminhou sem saber onde era. Deus não erra, querido. Deus não erra, querida. Deus não dá um ponto sem nó, querido. Deus sabe o que está fazendo. Posicione-se. Pai, eu quero orar por eles agora. Eu quero orar porque muitos estão impregnados, intoxicados pelas mentiras que o diabo contou. Muitos estão falando do nome de Jesus como se ele não fosse suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. Nós não negamos a dor, mas o Senhor é suficiente. E hoje nós estamos declarando que essa situação não me torna um perdedor. Eu me lembro das promessas que tu me fizeste. Eu me lembro do chamado. Eu me lembro do dia que o Senhor me chamou. Eu me lembro das promessas. Eu me lembro, Pai, do dia que o Espírito Santo me tomou. E por mais que hoje as coisas tenham mudado, eu não vou esquecer das promessas. Levanta-nos em glória. Levanta-nos em glória hoje. Cura corações. Para a glória de Jesus. Você pode se colocar em pé. Você vai se levantar hoje, em nome de Jesus. Você vai comprar sua terra de dignidade, em nome de Jesus. Todas as muletas que você depende vão acabar hoje. Ah, eu preciso da sua ligação. Não, eu preciso de Jesus. Jesus é a minha força. Os hititas vão dizer: não, eu vou tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. Feche os olhos, pense em Deus. Você é um Abraão dessa geração. Você é um Abraão desse tempo. E uma glória vai te trazer clareza agora. Uma glória de Deus vai te fazer resolver os problemas que você tem que resolver. Você vai encarar essa situação e não vai ser um doente. Não vai ser alguém que vai ficar deitado. Não vai. Pastor, mas eu não tenho força. A força do Espírito Santo será a tua força. Deus vai fazer você se levantar. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Eu estou pregando o evangelho vivo. Eu estou pregando o evangelho vivo. Eu não estou pregando o evangelho morno. O meu Deus, Jesus não é fraco. O meu Jesus é forte. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu confio no que estou pregando. Eu acredito no que estou pregando. Eu confio na palavra de Deus. Se Abraão foi assim, você também pode ser. Feche os teus olhos agora, porque uma unção vai tomar conta do alto da tua cabeça, a planta dos pés. Enquanto eu oro por você mais uma vez, só vai dando glória. Algo vai tomar conta do teu coração. Só vai dando glória. Só vai ouvindo a tua voz dando glória. Eu quero orar por você mais uma vez. Vai dando
dando glória, só dando glória, e vai deixando o Espírito tomar conta do teu coração. Pai, o Senhor não pode amar uma geração mais do que outra. Pai, o Senhor não pode fazer por alguém uma coisa que não pode fazer por outro. Se Abraão teve essa força, eu quero ter também. Se Abraão teve essa coragem, eu quero ter também. Se Abraão curou desse jeito, eu quero curar também. E eu quero orar por esse povo. Vai dando glória, vai dando glória. Nós vamos confundir o diabo agora, nós vamos confundir Satanás. Os hititas vão olhar para nós e dizer: aí tem um príncipe, aleluia, aí tem um príncipe. Eu oro agora para que eles troquem de vestes, oh meu Pai amado. Eu oro agora para que o cheiro deles mude. Eu oro agora para que essa atmosfera de morte acabe. Eles são príncipes do Senhor, eles são príncipes do Senhor, eles são príncipes do Senhor. Eu declaro agora uma explosão de milagre dentro do teu coração. Eu declaro agora, vai dando glória ao nome de Jesus. Se você é batizado em outras línguas, se você é batizado, empresta a tua boca para o Espírito Santo, só mais um pouquinho. Eu declaro agora que há uma unção de restauração sobre você. Vida, 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 arabaxarabacandarabassuri miandelebe cantalabas. Urialabacotere miandalabasuri becantelebe cotorobossore miandalabafandara. Rebecantelebe suriandelebe cantefa. Uma coragem está brotando, uma unção real está vindo. Os hititas vão dizer: príncipe, 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 príncipe do Deus vivo, príncipe do Deus vivo, princesa do Deus vivo. Eu perdi ontem, mas eu sou príncipe. Eu me tiraram coisas que amo, mas eu sou príncipe, príncipe do Deus vivo. Eu estou indo, eu estou entrando naquele